Todos nós já sentimos o sentimento de culpa, seja por algum erro que cometemos, intencional ou não, seja por ter quebrado alguma promessa ou a incapacidade de fazer algo. Eu sou Luxo, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando filmes, desenhos e animes. E hoje vamos falar sobre os sentimentos de culpa, arrependimento e perdão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Quando analisamos o sentimento de culpa, vemos que é um fenômeno bem complexo, abordado tanto pela psicologia quanto pela filosofia, explorando a origem, impacto e como lidar com essa sensação. Na psicologia, a culpa é frequentemente vista como uma resposta emocional à percepção de que se cometeu um erro, por ferir outra pessoa ou transgredir algum valor pessoal ou social. Ela atua como um sinalizador interno, indicando que algo precisa de atenção e possivelmente uma reparação, necessitando de mudanças tanto de mentalidade quanto de ações. Além disso, a filosofia analisa a culpa de uma maneira que vai além de suas causas imediatas e impactos psicológicos, explorando ela em um nível ético existencial. Filósofos como Immanuel Kant associam a culpa à consciência moral, vendo ela como a consequência inevitável de falhas em relação ao dever à moralidade. Para Kant, a culpa surge quando o indivíduo se dá conta que não agiu conforme o que considera ser correto, resultando em uma sensação de dívida moral consigo mesmo. Nesse sentido, a culpa é intimamente ligada à liberdade e responsabilidade. Só podemos nos sentir culpados porque somos capazes de fazer escolhas e, portanto, somos responsáveis por elas. E seguindo essa linha de raciocínio de responsabilidade e consequência, podemos analisar algumas filosofias existencialistas também, como a de Jean-Paul Sartre, que amplia a reflexão sobre a culpa, apontando que ela pode surgir não apenas das ações, mas da própria condição da liberdade humana. Sartre propõe que a culpa pode ser entendida como uma resposta ao fardo da liberdade, já que estamos constantemente confrontados com a responsabilidade de nossas próprias escolhas. E essa liberdade pode provocar uma sensação de angústia e culpa, ao percebermos o impacto de nossas decisões sobre os outros e sobre o mundo. Nessa linha de pensamento, a culpa também é resultado do confronto entre o que somos e o que gostaríamos de ser, ou imaginamos o que deveríamos ser, em relação às nossas expectativas sociais e pessoais. Uma dúvida que você tenha sentido em algum momento da sua vida ou esteja sentindo agora com o vídeo, que se a culpa é um sentimento ruim, por que sentimos ela? Bom, como eu já falei nesse vídeo da importância das emoções com Divertidamente, todas as emoções são importantes e têm sua função. Não devemos deixar elas nos controlarem e nem reprimi-las. E nesse sentido, vemos que a culpa tem uma função adaptativa, já que ela ajuda a regular comportamentos sociais e promover a harmonia em grupos, incentivando o indivíduo a reparar erros e evitar ações prejudiciais no futuro. Porém, quando a culpa se torna excessiva ou crônica, pode gerar um fardo emocional, que contribui para alguns transtornos, como a depressão e a ansiedade. E para nos aprofundarmos e entendermos melhor esse sentimento de culpa e suas consequências, vamos ver a história e o desenvolvimento de três personagens: o Spike de Cowboy Bebop, Guts de Berserk e Zuko de Avatar, a Lenda de Aang, já que essa sensação é um tema essencial na trajetória deles, que por mais que todos eles tenham uma complexidade maior do que o sentimento de culpa, essa sensação é uma peça fundamental na história deles. Analisando primeiro o caso do Spike de Cowboy Bebop, vemos que a culpa em sua vida se assemelha a uma dimensão existencialista, que lembra bastante a filosofia de Jean-Paul Sartre, que já falamos um pouco. E falando sobre a história do Spike, percebemos que ele é assombrado por um passado violento e por escolhas feitas no submundo criminoso, por ele ser caçador de recompensa e atuar como membro de um sindicato da máfia, envolvido em uma espiral de violência e traição. O sentimento de culpa de Spike não é apenas um reflexo das ações que ele cometeu, mas também das perdas que ele sofreu, essencialmente ligados a Julian, o grande amor da sua vida. Ao longo do anime, ele vive uma constante busca por um sentido e propósito em sua vida, enquanto parece inevitavelmente atraído de volta para o passado, como se mesmo que machucasse ele, confortasse mantendo ele em um ciclo de dor e sofrimento, o que acaba prendendo ele e define de uma forma que ele não consegue superar, se sentindo morto desde que Julia desistiu de fugir da máfia com ele. A filosofia existencialista de Sartre afirma que a culpa é em parte um produto do fardo da liberdade. Para Spike, essa responsabilidade parece insuportável, pois ele sente que a cada escolha feita o trouxe para uma vida de solidão e arrependimento, onde tudo que ele perdeu e todo o mal que causou se acumula em um peso insustentável. Embora pareça buscar alguma forma de libertação, ele mesmo se recusa a aceitar o alívio de uma redenção, acreditando que talvez seja tarde demais para encontrar um novo propósito. Spike vive como se estivesse condenado a ser livre, já que a sua liberdade o permite escapar da máfia e buscar uma nova vida, mas ironicamente ele se vê preso às lembranças e às consequências do que deixou para trás. Ele se lança em missões perigosas e perambula
perambula sem destino pelo universo e se envolve em confrontos que parecem autodestrutivos, como se quisesse, conscientemente ou não, apagar as cicatrizes do passado em uma busca de anestesiar sua dor. Essa atitude autodestrutiva é uma expressão de sua angústia existencial. O Spike sente que não pertence mais a lugar nenhum e que, onde quer que vá, o eco de suas escolhas passadas continuará seguindo ele, fazendo com que ele sinta morto por dentro, num constante sofrimento. E mais do que isso, o Spike se encontra preso em uma espécie de limbo existencial. Ele é um homem sem raízes, incapaz de se conectar verdadeiramente ao presente, porque ele está preso ao passado, onde cada lembrança o mantém emocionalmente estático. Ele não se permite realmente sonhar com uma nova vida ou aceitar uma segunda chance, pois a sua culpa o impede de se sentir-se merecedor dessa renovação. Sartre diria que Spike está em uma má fé, um estado onde ele se recusa a aceitar plenamente sua liberdade para recomeçar. Spike age como se tivesse condenado a repetir os mesmos erros e a viver sem propósito, embora essa condenação seja autoimposta, e não uma realidade imposta por qualquer força exterior. Essa relutância de Spike em se permitir um novo começo torna seu ciclo de arrependimento ainda mais trágico. Ele se encontra no final, repetindo padrões passados em um esforço de reviver momentos em que ele não pode mudar. Em vez de buscar um futuro diferente, ele permanece preso ao que perdeu, como se ao se agarrar no passado, pudesse de alguma forma compensar ou redimir suas ações anteriores. Esse ciclo onde o passado domina o presente é um dos temas centrais da jornada de Spike, e ecoa o conceito existencialista de Sartre sobre a angústia da liberdade. Spike é livre para escolher um novo caminho, mas se sente tão responsável por seu passado que essa liberdade o atormenta, impedindo ele de seguir em frente. Além disso, podemos ver que o sentimento de culpa não é único para todos, e cada um lida com ele de forma diferente. E com isso, podemos analisar o sentimento de culpa de Guts em Berserk, o qual é um dos aspectos mais profundos e complexos em sua jornada, especialmente nos momentos cruciais em sua história, como quando ele retorna ao Bando do Falcão após abandoná-los e se culpa pelas dificuldades que o Bando do Falcão e o Griffith passaram em sua ausência, e em outro momento que foi o evento traumático do Eclipse e nas suas consequências. Ao longo da sua história, Guts é impulsionado por sua culpa intensa que oscila entre a responsabilidade por aqueles que ele abandonou e a dor insuportável causada pelo que aconteceu com ele e a Casca, e a sua incapacidade de fazer qualquer coisa durante o eclipse. Esses momentos retratam o processo de enfrentar o sofrimento e em sua dificuldade de lidar com as emoções, acabando por revestir sua dor em uma máscara de ódio e raiva, como se não houvesse espaço para redenção, perdão, tristeza ou qualquer sentimento que ele deveria lidar, como o luto e a dor, o que acaba eventualmente conduzindo ele a uma depressão profunda. Mas vamos analisar cada uma dessas situações na história do Guts. Quando o Guts decide deixar o Bando do Falcão, ele o faz em busca de sua própria identidade e propósito, já que Griffith fala que ele próprio não tem amigos no Bando do Falcão, já que um amigo é como um igual para ele, e alguém que luta pelo sonho de outra pessoa e não tem um próprio, não pode ser considerado seu amigo. Esse tema, inclusive, merece um vídeo só pra ele. Deixe nos comentários se vocês querem. Mas bom, até então, Guts havia sido guiado pela força do Griffith e pela visão de seu líder, acreditando que seu valor estava atrelado ao objetivo do Bando do Falcão e ao sonho do Griffith de ter seu próprio reino. No entanto, Guts sente uma inquietação crescente, uma necessidade de se libertar para descobrir quem ele é fora das expectativas de Griffith e dos outros. Esse rompimento, embora seja necessário para seu crescimento pessoal, gera um peso de culpa que ele não consegue perceber de imediato. Ao voltar a encontrar o Griffith, que foi capturado e brutalmente torturado após sua partida, Guts se vê consumido pelo arrependimento e se culpa por tudo que aconteceu. Ele se sente responsável pelo sofrimento de Griffith e pelo Bando do Falcão está completamente prejudicado pelas ações do Griffith, mesmo que Guts se culpe por tudo isso, acreditando que se tivesse ficado ao lado dele, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, projetando e imaginando coisas que ele não poderia mudar ou alterar do passado. E bom, como eu já falei um pouco, mesmo que eu julgue não ser culpa do Guts e sim do próprio Griffith, já que foi ele que ocasionou todas as ocasiões que geraram essas consequências, esse evento planta uma semente de culpa em Guts, que irá atormentá-lo por muito tempo, pois ele acha que seu desejo por uma busca de um propósito teve um custo devastador. Essa culpa exacerbada é acompanhada poucos instantes depois pelo eclipse, onde Guts testemunha o sacrifício de todos os seus amigos e companheiros do Bando do Falcão, onde Griffith os entrega em troca de poder. Ao ver Griffith, que outrora foi seu líder e amigo, transformado em Fento, um ser demoníaco disposto a destruir tudo o que eles construíram juntos, Guts é dilacerado pela dor e pelo ódio. Ele assiste de forma impotente a destruição de tudo o que ele amava, por presenciar a morte de todos que conhecia e se importava, além do fato de Griffith abusar de sua amada em sua frente, com ele imobilizado. Essa impotência se converte em uma raiva fervorosa, que ele adota como mecanismo de evitar o confronto com seus sentimentos de perda
perda e vulnerabilidade. Ao invés de processar a tristeza, a culpa e o luto, ele o substitui por ódio absoluto contra a Griffith que o traiu e contra os demônios. O ódio oferece a Guts uma saída imediata para suportar a dor e a destruição interna que ele sente, permitindo que ele continue lutando e sobrevivendo em meio ao caos como um berserk. Contudo, com o passar do tempo, Guts percebe que essa máscara de raiva levou a um ciclo de autodestruição. Ele se entrega ao desejo de vingança com uma intensidade que se consome com sua sanidade e o isola das pessoas que tentam ajudar ele, como a Casca, que ele ama e tenta proteger, mas que também se torna uma lembrança constante de seu fracasso em protegê-lo no eclipse, assim como ele se torna posteriormente um gatilho para sua mente fragmentada, que a lembra constantemente do abuso que sofreu. Durante a história, ele percebe que o ódio que direcionou a Griffith é uma forma de se manter afastado da sua verdadeira dor e de não aceitar a devastação e os horrores que ele testemunhou. Esse sentimento de culpa o conduz a uma depressão silenciosa, onde ele finalmente reconhece que sua raiva não traz alívio ou sentido, apenas prolonga o seu sofrimento, que ele se recusa a enfrentar. Essa depressão surge quando Guts percebe que a vingança não preenche o vazio que a perda de seus companheiros deixou e que o ódio, em última instância, não cura a culpa ou lhe oferece paz, achando que nada que ele fizer vai valer a pena, já que quando Griffith, em vários capítulos mais pra frente, volta para o plano comum e sequestra a Casca na frente de Guts e ele não consegue salvá-la, toda a sensação e sentimento de peso e angústia que ele sentia vem à tona de uma vez só, culminando em sua depressão. É nesse ponto que Guts começa a entender que precisa confrontar a si mesmo, seus medos e a culpa pela perda de seus amigos. Ele percebe que não pode fugir para sempre da dor, através da violência, e que se deseja encontrar algum tipo de redenção, precisará enfrentar seus sentimentos mais profundos e dolorosos. Obviamente que isso acontece com os passados capítulos, tanto que já saíram quanto que estão saindo ainda, e um processo complexo de sua jornada, que inclusive eu pretendo abordar em vídeos futuros, então já se inscreve no canal para não perder. Mas bom, esse reconhecimento marca o início de uma nova jornada para Guts, uma que ele começa a se questionar sobre o valor da vida e da própria identidade além da vingança, abrindo-se aos poucos para a possibilidade de cura e conexão com aqueles que restaram ao seu lado. Bom, como já falamos, o sentimento de culpa emerge como uma resposta emocional ao erro percebido ou ao conflito com valores pessoais e sociais. Esse sentimento atua como um alerta interno, sinalizando que algo está desalinhado entre o que fazemos e o que consideramos certo ou esperado. E quando analisamos o caso do Zuko de Avatar, percebemos que a culpa é o elemento crucial que o acompanha ao longo da sua jornada, ligada profundamente ao rompimento com sua família, seu exílio e a perda de seu senso de identidade e pertencimento. Criado sobre padrões rígidos na Nação do Fogo, Zuko foi doutrinado para acreditar que sua honra e valor pessoal estavam diretamente atrelados à conquista e ao domínio de outras nações. Essa doutrina, promovida desde seus bisavós até seu pai, o Senhor do Fogo Ozai, impôs a Zuko um entendimento distorcido do que significa ser forte, respeitável e digno de reconhecimento. No entanto, ao ser exilado, por se recusar a obedecer cegamente à ordem violenta e injusta, Zuko é colocado numa posição única de distanciamento de sua própria cultura, o que o obriga a questionar o que significa de fato o conceito de honra e responsabilidade que isso implica. No início, ele associa isso a capturar o Avatar para ter sua honra como príncipe da Nação do Fogo de volta. Porém, esse exílio, ao invés de privá-lo de seu status e regalias de como príncipe da Nação do Fogo, cria um espaço para que Zuko comece a refletir sobre seus próprios valores. Conforme Zuko enfrentava as adversidades em sua jornada, ele é confrontado com um sentimento constante de inadequação e autodepreciação, uma forma intensa de culpa que surge do conflito entre o que é lhe ensinado e o que ele começa a perceber como injusto e opressor. Ele se vê dividido entre a lealdade à família e ao que é condicionado a valorizar e sua crescente consciência sobre as injustiças que a Nação do Fogo impõe ao mundo. Esse peso emocional é amplificado pela pressão interna de não corresponder às expectativas de seu pai e de falhar em recuperar o amor e a aprovação que ele tanto busca. A psicologia explica que essa forma de culpa profunda pode desencadear um processo de autodescoberta, pois leva o indivíduo a refletir sobre as contradições entre suas crenças e o impacto de suas ações. No caso do Zuko, essa introspecção catalisa em um conflito interno, fazendo questionar quem realmente ele é e qual é o seu lugar no mundo. A busca de Zuko por uma redenção, no entanto, é um processo longo e árduo, permeado de momentos em que ele tenta se adequar às expectativas de sua família, apenas para perceber que isso não preenche o vazio que ele sente. Sua trajetória se torna uma luta entre a vontade de recuperar a honra através da conquista e crescente necessidade de fazer o que ele entender ser moralmente correto, tendo seu auge quando ele fica dividido entre ajudar a Katara e o time Avatar ou ajudar sua irmã Azula e voltar à Nação do Fogo. E nessa situação, ele escolhe ajudar a sua irmã, decepcionando também seus
seu tio Iroh, que o ajudou e apoiou quando ele tentava capturar o Avatar. Mesmo quando ele julgava ser errado, ele estava apoiando e ajudando o seu sobrinho, que ele considerava seu próprio filho. E bom, após muitos acontecimentos, ele percebe que estava errado e se arrepende. Com isso, ele muda de lado e passa a ajudar a equipe Avatar, mesmo que eles tenham resistido um pouco à ideia do Zuko entrar pro time, e pedir perdão a seu tio, que mesmo com receio dele não aceitar, ele mesmo assim encara as consequências e fala com ele. E de forma calorosa e imediata, seu tio logo perdoa e abraça ele. O sentimento de culpa nesse contexto é essencial para a transformação, pois funciona como um espelho constante que faz rever o seu propósito. Ele percebe que a honra verdadeira não está em agradar seu pai ou em conquistar territórios, mas em agir com integridade e compaixão, valores que ele encontra em figuras como tio Iroh e eventualmente em Aang. Bom, com essas coisas que já analisamos, podemos perceber que o sentimento de culpa é uma experiência universal, que nos confronta com nossas próprias falhas e limitações, mas também abre portas para reflexão e crescimento pessoal, desde que não sejamos tomados por orgulho próprio e incapazes de ver nossos próprios erros ou ignorá-los. E assim como a culpa, o arrependimento se torna um componente essencial nesse processo. Diferente da culpa, que surge no instante do erro, o arrependimento é uma emoção posterior, associada ao entendimento profundo das consequências de nossas ações. Personagens como Spike, Guts ou Zuko mostram o peso do arrependimento ao enfrentarem não só a percepção do que fizeram, mas o impacto duradouro das suas escolhas nos outros e em si mesmo. A capacidade de se arrepender é o que muitas vezes gera motivação para buscar uma mudança genuína. Porém, muitas vezes confundimos o arrependimento com remorso, que por sua vez vai além de uma simples vontade de corrigir o erro. Ele é uma dor moral, um sentimento de desgosto que surge diante do próprio comportamento do que julgamos errado. Esse aspecto mais agudo da culpa faz com que nós nos sintamos compelidos a reparar nossos erros ou ao menos a reconhecer o dano causado. Porém, se estende mais do que necessário, fazendo com que fiquemos presos nesse sentimento, nos culpando e martirizando por conta dos erros. Quando a mudança de comportamento surge, ela se manifesta uma resposta concreta a essa dor emocional, uma forma de evoluir para sermos um ser humano mais consciente e responsável. Assim, um ser humano melhor. Spike, Guts e Zuko, ao longo das suas jornadas, mostram que assumir essa responsabilidade e ajustar atitudes não é fácil, mas é o que permite a transformação de ciclo vicioso de culpa e dor. É um caminho de aprendizado e amadurecimento. Para realizar essa transformação, é necessário perdoar a si mesmo, já que isso é essencial nesse processo, mesmo que seja um dos passos mais difíceis a se fazer. Sem o processo de auto-perdão, a culpa pode se transformar em um fardo paralisante, incapaz de motivar uma mudança verdadeira. Se perdoar é a libertação interna que permite o indivíduo recomeçar, sabendo que embora não possa mudar o passado, ele pode aprender com ele. Nesse ponto, filosofias como o estoicismo oferecem uma orientação para lidar com a culpa, promovendo a aceitação das circunstâncias e focando no que está no alcance de cada um, o que ajuda a diminuir a ansiedade e permite maior domínio sobre as emoções, assuntos que eu abordei no vídeo de Divertidamente que já comentei. Depois passa lá pra ver. Apesar da importância de se perdoar e buscar o perdão de quem você ofendeu ou prejudicou, é importante saber que as consequências dessas ações vão ocorrer de qualquer forma, mesmo sendo mais branda ou muito mais turbulenta, já que cada escolha que fazemos gera um impacto, seja no presente ou no futuro. Por isso você deve saber sempre qual melhor ação você deve tomar, sempre tentando manter a ataraxia, a paz de espírito e a racionalidade. Assim, a culpa nos lembra constantemente das nossas ações, moldando tanto nossa vida quanto as dos que nos cercam. Mesmo que cada um dos personagens tenha falhado em algum momento, a jornada deles nos ensina que, com a reflexão e a responsabilidade, é possível transformar a dor da culpa em impulso para nos tornarmos uma versão melhor de si mesmos. Mas bom, é isso. Lembrando que o vídeo Divertidamente vai estar nos cards e no comentário fixado. Depois passa lá pra ver. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.